para a revisão mais completa sobre a adubação foliar na cultura da soja, com base na ciência e não em achismo de consultores e esses popstars que acham que são donos da verdade, né? Isso aí é uma balela sem fim. Sempre que você vê alguém te passando esse tipo de orientação, desconsidera de cara. Significa que essa pessoa não tem noção nenhuma do que está falando. Mas eu não vou te deixar sem uma recomendação, trabalho sempre baseado na ciência. Aqui não tem achismo e não tem opinião particular minha. Protejam seus ouvidos, porque quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido tem a capacidade de filtrar e ouvir aquilo que realmente vale a pena. Será que a adubação foliar que você vem realizando há anos na sua lavoura de soja tem te garantido um retorno na produtividade de grãos? Tem te garantido um retorno econômico nesse investimento que você faz ano após ano? Meu nome é Cimério Cruz, sou professor da Universidade Federal de Jataí e nesse vídeo eu vou te apresentar a revisão mais completa sobre a adubação foliar na cultura da soja. Foram levantados ambientes onde foi testado a aplicação principalmente de zinco, manganês e boro de forma via foliar na cultura da soja e onde houve a comparação com a testemunha, com o tratamento controle que não recebeu a aplicação desse nutriente. Também foi feito um levantamento da utilização de fertilizantes multielementos, com macro e micronutrientes, e eu vou trazer para vocês o que a literatura, o que a ciência traz em relação à probabilidade de resposta e a aplicação desses fertilizantes podem trazer para vocês. Eu vou explicar para vocês como foi feito esse levantamento de dados para que vocês tenham uma ideia da importância e do peso que essa revisão tem. Eu passei aí aproximadamente os últimos 3 meses fazendo um levantamento em todas as revistas de importância no meio agronômico, revistas de impacto conceituadas, para buscar os trabalhos que tinham passado por uma avaliação de pares, onde o objetivo foi testar a eficiência da adubação foliar, fornecendo principalmente os micronutrientes de forma isolada e depois um mix de nutrientes, sejam eles macro ou micronutrientes. Eu estou chamando aqui de ambiente, eu vou apresentar para vocês esse termo ao longo desse vídeo, e esses ambientes foram considerados o seguinte: se um trabalho, por exemplo, desenvolveu uma pesquisa no Mato Grosso do Sul e uma pesquisa no Mato Grosso, no Paraná, e foi publicado tudo junto isso, porém apresentando os ambientes de forma separada, nós consideramos isso aí como sendo 3 ambientes nesse conjunto de dados que foram levantados. Então, se eu tenho uma pesquisa desenvolvida em Jataí, onde foi pesquisado no ano de 2017, depois foi repetida no ano de 2018, e os dados foram apresentados de forma separada, independentes, a gente considera como sendo 2 ambientes. Se foi apresentado em forma de média, foi considerado apenas como sendo um ambiente de teste. Ao todo foram 183 ambientes levantados, a grande maioria dos trabalhos desenvolvidos no Brasil e nos Estados Unidos. E o nosso objetivo ao fazer esse levantamento era trazer informações reais com base na ciência e não em achismo de consultores que acham que são donos da verdade, né? Ou em trabalhos famosos lado a lado, onde você não encontra nenhum princípio estatístico e não tem argumentos para se sustentar uma resposta se é verdadeira ou se é simplesmente um efeito do acaso. Então aqui você vai ter acesso apenas a artigos publicados em revistas científicas de alto impacto, dissertações de mestrado, teses de doutorado e trabalhos de conclusão na área agronômica. A ideia aqui não é trazer um conceito de aplica ou não aplica nutrientes via foliar na cultura da soja, mas sim te abastecer de informações com qualidade para que você tome essa decisão no final das contas. Eu separei aqui os 3 principais micronutrientes que são utilizados como adubação foliar na cultura da soja. Eu não vou aqui perder tempo falando da importância desses nutrientes para a cultura da soja. Todos são essenciais, desempenham funções importantíssimas em resposta ao estresse oxidativo, papel na estrutura, multiplicação celular, produção de hormônios, regulador, cofator de enzimas. Então, aqui a gente vai trazer os resultados já de forma mais direta.
Começando pelo micronutriente zinco, levando em consideração a média geral de todos os trabalhos que testaram o zinco na cultura da soja via foliar, a gente encontrou uma probabilidade de você ter um retorno em produtividade, ou seja, ganhos produtivos com a utilização dessa adubação foliar em apenas 45% dos casos. Ou seja, a maioria dos casos em que o zinco foi aplicado de forma foliar não trouxe uma resposta significativa em termos de produtividade de grãos. Quando a gente tem uma probabilidade tão próxima de 50-50, né? 50% de chance de ganho, 50% de chance de não ter um retorno, a gente considera isso na estatística como sendo um efeito do acaso. Ou seja, popularmente falando, seria sorte ou azar. Então, você não consegue ter uma definição ou chegar a uma conclusão de se há ou não resposta, de fato, à adubação com a cultura do zinco. Dependendo do ambiente, você pode ter uma tendência a maior probabilidade de resposta, dependendo do ambiente, você vai ter uma ausência total de resposta a essa adubação. Quando a gente vai falar aqui do manganês, como vocês podem observar, a probabilidade de você ter um ganho já cai significativamente. Levando em consideração a média geral de todos os trabalhos, nós temos aí apenas 15% de chance de ter retorno econômico ao aplicar manganês de forma via foliar na cultura da soja. Isso nos traz uma informação muito importante e nos faz ficar mais atento se de fato vale a pena continuar utilizando esses micronutrientes, tentando remediar algo que deveria ter sido consertado lá na adubação via solo. Para o boro, essa probabilidade é ainda menor. Apenas 13% dos casos em que se testou o boro via foliar na cultura da soja foi observado um retorno em produtividade de grãos. Bom, esses dados apresentados até agora, eles são a média geral de todos os trabalhos. Agora a gente vai começar a separar em ambientes específicos para esses 3 micronutrientes e depois vamos fechar com uma avaliação de vários fertilizantes, principalmente multielementar, e ver qual é a conclusão que a gente vai chegar. Quando eu separei apenas os trabalhos que foram desenvolvidos, onde o teor de zinco no solo era considerado baixo, a probabilidade de resposta continuou sendo menor do que a probabilidade de ausência de ganhos em termos de produtividade. Levando em consideração aqui que nós temos uma probabilidade quase que 50-50, ou seja, dependente completamente do acaso. Então, na situação em que eu tenho baixo teor de zinco no solo, não se tem uma garantia de que se vai ter retorno à adubação realizada com esse micronutriente via folha. Para o manganês, também em solos com teor considerado baixo desse elemento, já temos a maior probabilidade de se observar um ganho em termos de produtividade. 56% dos casos houve ganhos em produtividade, 44% não. Então, mais uma vez, caímos aí nesse próximo a 50-50, que seria mais um efeito do acaso do que uma tendência à resposta de fato à adubação com esse micronutriente em solos com teor de manganês considerado como baixo. Para o boro, nós temos uma situação muito parecida, né? Então, em torno de 56% dos casos houve uma resposta, 44% não houve, e caímos mais uma vez aí nessa questão do meio a meio, né? Então, o acaso tem atuado de forma mais expressiva do que nos proporcionado uma tendência a observar uma maior probabilidade de ganho ou de ausência de resposta. Quando a gente passa para solos cujo teor desses elementos eram considerados adequados, a gente vê que a probabilidade de resposta ou de ausência de resposta é exatamente a mesma para o elemento zinco. Ou seja, é a mesma coisa de jogar uma moeda para cima. Se der cara eu ganho, se der coroa eu perco, ou vice-versa. Então, a gente não tem uma definição, uma clareza da probabilidade de resposta ao utilizar esse micronutriente na cultura da soja. Para o manganês, esse é o nosso cenário. Quando o solo está com teor adequado de manganês, a probabilidade de resposta à adubação com esse micronutriente é zero. Ou seja, em 100% dos casos estudados, houve ausência de resposta à adubação foliar com manganês quando se avaliou a produtividade de grãos. Para o boro, uma resposta muito parecida com o manganês. Praticamente 94% dos casos, você não encontra um ganho em produtividade de grãos ao utilizar o boro como adubação foliar na cultura da soja.
Mais à frente eu vou explicar para vocês com uma grande riqueza de detalhes por que o manganês e o boro têm uma probabilidade tão pequena de resposta para essa cultura específica. Agora, quando a gente separa solos com a classificação de textura de média argilosa, a gente tem uma probabilidade de resposta ainda menor à adubação foliar com zinco. Ou seja, 66% dos casos onde foi feita essa adubação em solos de textura média ou argilosa, houve uma ausência total de resposta em termos de ganho de produtividade. Para o manganês, um comportamento praticamente idêntico em solos de textura média e argilosa, e para o micronutriente boro, praticamente uma ausência total de resposta. Ou seja, 93% dos casos nos mostra que não é viável fazer adubação foliar com boro em solo de textura média ou argilosa. Quando a gente passa agora para avaliar apenas os estudos desenvolvidos em solos arenosos, a gente já tem uma grande surpresa aí com o zinco. 100% dos casos mostraram resposta significativa. Então, reforçando, eu não estou aqui para te falar, aplica ou não aplica o fertilizante foliar. Eu estou aqui para te fornecer informações para que você tome a sua decisão. E com base nesse gráfico que vocês estão vendo, em solos com textura arenosa, a viabilidade de aplicação de zinco via foliar é garantida, ou seja, você vai aplicar e 100% dos casos foram observados retornos em termos de produtividade. Quando a gente vai avaliar o manganês em solos arenosos, você tem aí também um predomínio, 60% de probabilidade de ganhos, mas ainda muito próximo dos 50-50, ou seja, o acaso está atuando de forma muito importante aqui e não nos dá uma firmeza, uma garantia de que haverá uma maior chance de retorno. Para o boro, mesmo em solo arenoso, a predominância ainda é de ausência total de respostas em termos de ganho em produtividade. Agora eu separei aqui os trabalhos que foram desenvolvidos em solos com teor de matéria orgânica menor do que 2,5%. Veja que, para o zinco, 75% dos casos onde o solo apresentava um teor de matéria orgânica menor do que 2,5%, houve uma ausência de resposta em termos de produtividade. Para o manganês, o baixo teor de matéria orgânica já se torna um indicativo de maior probabilidade de resposta a essa adubação foliar. No caso do boro, continua sendo o elemento onde se percebe a menor chance de resposta quando aplicado via foliar na cultura da soja, mesmo em solos com teor de matéria orgânica aí menor do que 2,5%. Agora, observando o outro extremo, ou seja, solos com teor de matéria orgânica maior do que 2,5%, os trabalhos que foram desenvolvidos nesse tipo de ambiente, o zinco apresentou uma probabilidade de 50-50, ou seja, 50% de chance de ter um ganho em termos de produtividade, 50% de chance de não ter retorno nenhum. O manganês apresenta uma predominância de ausência de resposta em termos de ganhos em produtividade, assim também como o boro apresenta dados semelhantes ao do manganês, ou seja, nesses ambientes com teor de matéria orgânica mais elevada, a grande probabilidade de você, ao realizar a adubação foliar tanto com o manganês quanto com o boro, e não ter um retorno em termos de ganho de produtividade é muito grande. E aí a gente vai agora entender, né, o porquê dessa ausência de resposta, principalmente para o manganês e para o boro. O zinco a gente ainda viu ali que em muitos casos você tem uma predominância em solo arenoso, 100% de resposta, mas nos outros ambientes você fica ali variando entre 60% de chance de ter retorno, 60% de chance em outros ambientes de não ter retorno. Mas o manganês e o boro, a gente tem uma predominância de ausência de resposta em termos de produtividade, tá? Independente do ambiente. A gente tem aí um grande paradoxo em relação à soja e o teor de manganês no solo. Por que muitas vezes o teor de manganês no solo é identificado como baixo e mesmo assim a cultura da soja não responde a essa adubação com manganês? A gente vai entender isso levando em consideração alguns aspectos desse elemento. Primeiro, a imobilidade no floema. A aplicação foliar ela vai ficar concentrada na superfície, não alcançando meristemas e tecidos em formação que mais demandam desses elementos. Então, aplicou o manganês na folha, ele vai ficar naquela folha onde você aplicou. Não há uma redistribuição para atender os órgãos em maior demanda. Oxidação rápida. Após aplicar esse elemento na folha, a chance desse elemento ser oxidado para manganês 4 e ficar insolúvel na superfície da folha é muito grande, principalmente com pH de calda aí maior do que 6,5 ou quando você realiza essa aplicação com incidência solar muito alta.
A penetração na folha também é limitada. Apenas uma pequena fração vai penetrar para o interior da folha e depois para o interior da célula e alcança os locais de ação, principalmente cloroplastos e mitocôndrias, que são mais dependentes desse manganês. Por último, a gente tem aqui o que a gente chama de poder de mineração. O que seria esse poder de mineração? É a capacidade que a soja tem de reduzir o manganês que está oxidado no solo e ter acesso a esse manganês, conseguir torná-lo solúvel e absorver esse elemento. Então, no microambiente da rizosfera, há uma exudação de ácidos orgânicos, uma redução na quantidade de oxigênio, que são fatores que beneficiam a redução desse manganês 4, manganês 3, para o manganês 2 que a planta consegue absorver. Então, isso faz com que ela tenha acesso ao manganês que não foi detectado na análise de solo. Por que MeLX1 e o DTPA subestimam esse estoque real de manganês, principalmente em latossolos? Primeira coisa, estoque de óxidos redutíveis. Então, grande parte vai estar ligada em óxido de ferro e manganês, não extraído. Esses extratores não conseguem detectar o manganês ligado ou nessa forma oxidada. O manganês em óxido ele é predominantemente redutível pela raiz da soja. Como eu já falei para vocês, principalmente na rizosfera, naquela micro-região ali, imediatamente após a superfície da raiz. Porém, nos extratores comumente utilizados, principalmente aqui no Brasil, não é possível detectar esse elemento que está no seu estado de oxidação. Isso acontece porque nós temos uma química na rizosfera, onde o ambiente redutor, como já foi falado, baixo oxigênio, ácidos orgânicos, faz com que o manganês 4 seja convertido em manganês 2, se torne solúvel e seja absorvido pela cultura. Então, esse manganês que não consegue ser detectado na análise de solo, principalmente com o extrator MeLX1 e DTPA, por estar muitas vezes no estado de oxidação que não pode ser detectado, para a cultura da soja, esse é um elemento que está acessível, porque no ambiente da rizosfera ele consegue ser reduzido e ser absorvido por essa planta. Por isso nós temos uma baixa resposta à adubação foliar na cultura da soja. A prova disso está nesse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês. De todos os trabalhos que foram realizados com a cultura da soja e aplicação com manganês, eu separei aqueles cujo o trabalho tinha sido desenvolvido em um ambiente onde o solo tinha um teor baixo de manganês. E tive o cuidado de verificar qual que era o teor desse elemento na folha no tratamento testemunha, que não recebeu adubação nenhuma com o manganês. E em 73% dos casos, o teor de manganês, nessas plantas que foram cultivadas em um solo com teor baixo de manganês, as plantas apresentavam um teor adequado. Ou seja, a soja conseguiu acessar o manganês que a análise de solo não conseguiu detectar. Então está comprovado que a baixa resposta da cultura da soja à aplicação de manganês foliar está na sua capacidade de acessar manganês não detectado via análise convencional de solo com os extratores que a gente usa aqui de forma mais rotineira, MeLX1 e DTPA. O que explica essa baixa resposta à aplicação de boro foliar? Para explicar isso aí, eu trago para vocês esse trabalho clássico do Takano, de 2006, Takano e colaboradores, onde eles trabalharam com a Arabidopsis, ou seja, a planta mais estudada no mundo, a primeira planta a ter sua codificação genética definida. E, em função disso, muitos estudos têm sido realizados com ela e informações valiosíssimas para respostas que a gente não tinha até então têm surgido com maior frequência. Bom, o que é que foi identificado nesse estudo? Observou-se que a Arabidopsis cultivada em solos com teor muito baixo de boro apresentava um aumento expressivo de NIP5, de NIP 5.1. O que é esse NIP 5.1? O NIP 5.1 nada mais é do que uma proteína da família das aquaporinas, ou seja, uma proteína que está inserida na membrana celular e que transportam moléculas neutras, pequenas, principalmente aquelas semelhantes ao ácido bórico, a molécula de água. Então são proteínas que trabalham como canais para a passagem do ácido bórico, com alta afinidade por essa molécula e
Em ambientes onde eu tenho uma quantidade muito baixa de boro disponível, há um envio de mensagem para que seja aumentada a produção dessa proteína, que sature a membrana e com a maior quantidade de proteína em todas as células da raiz, eu consigo ter uma captação de boro mesmo ele estando em menor quantidade. Prova disso é que o teor de boro na Arabidopse, onde o solo tinha um teor muito baixo, era muito mais elevado, o teor desse boro na folha era muito mais elevado do que quando essa planta foi cultivada em um solo com teor de boro considerado adequado. Ou seja, cultivou no solo com teor considerado adequado de boro, a planta deixa de emitir as mensagens para a produção de NIP51, ou seja, essa proteína transportadora, né, que funciona como um canal de passagem do ácido bórico, consequentemente há uma menor quantidade e uma menor eficiência na absorção. Então, todas essas informações vocês podem acessar nesse trabalho de forma muito detalhada. Mas o que garante que a soja também possui essa proteína? Aí a gente tem a ciência trabalhando ao nosso favor. Esse trabalho publicado nesse ano 2025 na revista Nature, né, uma das melhores revistas em termos de credibilidade e de impacto do mundo, após todas as análises realizadas nesse estudo, chegou-se à conclusão que 20 genes codificam transportadores de NIP com afinidade potencial para ácido bórico nos tecidos de planta de soja. Então, aquela mesma capacidade observada lá na Arabidopse também é observada aqui na cultura da soja. Bom, como que a gente pode ajudar a tornar isso mais palpável, né? Vamos fazer aquele mesmo levantamento que eu fiz com o manganês. Ou seja, para reforçar essas evidências, eu separei todos os trabalhos onde as plantas foram cultivadas em solo com teor baixo de boro. E nesses trabalhos, mais uma vez, eu tive o cuidado de verificar qual que era o teor de boro no tratamento testemunha. E em 89% dos casos, onde a planta foi cultivada no solo com teor baixo de boro, o teor de boro na folha estava considerado como adequado, dentro da faixa considerada adequada para essa cultura. Então, a reunião dessas evidências deixa muito claro que a ausência de resposta da soja ao boro via foliar está associado à homeostase da planta, ou seja, capacidade dela compensar, se adaptar a um ambiente adverso, nesse caso um ambiente externo, que é o baixo teor de boro. Satura a membrana celular com proteínas NIP5.1, que têm alta afinidade e proporcionam a absorção mais eficiente desse boro, principalmente na forma de ácido bórico. Agora eu trago para vocês aqui 2 estudos americanos muito completos, né, realizados pelos mais renomados pesquisadores da área. Nesse primeiro estudo, que foi publicado em 2001, foram desenvolvidos vários experimentos com fertilizantes foliares multielementar em 18 ambientes diferentes dos Estados Unidos. Ao final da realização de todas as análises, a conclusão desses autores é a seguinte: a resposta da soja à fertilização foliar em todas as condições de produção raramente compensará os custos na ausência de sintomas visuais de deficiência de nutrientes. Eu trago agora um trabalho mais completo ainda, de 2021. Ele foi desenvolvido em conjunto com 20 pesquisadores especialistas na área de nutrição de plantas, fisiologia vegetal, de 17 departamentos de pesquisa dos Estados Unidos, departamentos de universidades renomadas. Testaram 46 experimentos com adubação foliar multielementar na cultura da soja. Então foram 46 ensaios em 46 regiões diferentes e a conclusão é a seguinte: a aplicação preventiva de fertilizantes foliares não aumenta a produtividade da soja e pode diminuir a rentabilidade da lavoura. É improvável que agrônomos e agricultores interessados em aumentar a produtividade da soja ou a rentabilidade da lavoura vejam benefício na aplicação de fertilizantes foliares na ausência de sintomas visuais de deficiência nutricional. Então, pessoal, a gente tem visto aí cada vez mais consultores e esses popstar da mídia falando que surgindo recomendações como basta você utilizar essas aplicações sequenciais com esses micronutrientes, com esses macronutrientes, ou seja, várias aplicações ao longo do ciclo da cultura que você vai obter
cento e tantos sacos de soja por hectare, vai obter produtividades altamente rentáveis, você vai alcançar produtividades muito acima da média da sua região. Gente, sempre que você vê alguém te passando esse tipo de orientação, desconsidera de cara. Se alguém te fala que ao simplesmente utilizar um conjunto, uma sequência de aplicação de fertilizantes foliares e que isso vai te fazer produzir mais de 100 sacos de soja, significa que essa pessoa não tem noção nenhuma do que está falando. E você deve se proteger desse tipo de informação. Por que eu falo isso? Eu trabalho sempre baseado na ciência. Aqui não tem achismo e não tem opinião particular minha. É o que a ciência comprova. Como que eu posso te garantir que a adubação foliar aplicada 1, 2, 3, 4 vezes ao longo do ciclo vai te trazer retorno econômico, independente de onde você aplicar, em solo com teor baixo, teor elevado, para dar uma potencializada no enchimento de grão, como se fala muito por aí? Se esses artigos aqui, que são referências no meio agronômico, detalham muito bem a participação de cada componente em termos de participação em porcentagem na formação da produtividade da cultura da soja. No caso aqui de todas as culturas de maneira mais geral. Esses artigos nos trazem o seguinte: até 80% da formação da produtividade, do que vai determinar a produtividade, é simplesmente o ambiente. E o que é ambiente? Clima, solo, água, radiação. Então, te falar que simplesmente utilizar um pacote tecnológico vai te fazer produzir, isso aí é uma balela sem fim. Protejam seus ouvidos, porque quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido tem a capacidade de filtrar e ouvir aquilo que realmente vale a pena. Quando a gente vem aqui para a fertilização e a sua participação no que compõe o total da produtividade das culturas, a gente tem aqui a fertilização, ela foi colocada dentro desse item manejo. Ou seja, esse manejo ele pode ser responsável por até 50% da produtividade. Mas nesse manejo estão incluídos fertilização, irrigação, preparo, densidade de plantio, controle fitossanitário, ou seja, muitos fatores para que chegue a essa representatividade que varia de 20% a 50% do que compõe a produtividade final da soja. Então, sair recomendando por aí com base em basta utilizar esse pacote que você vai ter sucesso, esse pacote tecnológico, essa sequência de aplicações, é um absurdo no meio agronômico e a gente tem visto isso cada vez mais frequência. Então, a minha obrigação enquanto servidor público, enquanto professor e pesquisador de uma universidade pública federal, é trazer para você informações com base na ciência, onde eu consigo comprovar e provar tudo o que foi falado aqui, com base nesses artigos publicados, e deixar na sua mão a tomada de decisão. Mas eu não vou te deixar sem uma recomendação, caso você ao final desse vídeo ainda esteja decidido em fazer a sua adubação, principalmente com esses 3 micronutrientes que eu falei aqui para vocês. Vamos lá. Resolveu aplicar, independente do que foi falado aqui, leve em consideração esses aspectos que eu vou mostrar para vocês. Para o zinco, pessoal, a dosagem ideal naqueles trabalhos onde foram observados efeitos significativos em produtividade, a dose média era de 0,76 kg por hectare. Quando que esse zinco foi aplicado para que se houvesse essa maior probabilidade de resposta? Entre os estádios V8 até R3. Então, os trabalhos que apresentavam resposta significativa tinham os tratamentos com aplicação de zinco nesse período, tá? Não de V8, V9, V10, R1, R2, R3, mas uma aplicação em um desses momentos. E a fonte que foi utilizada que teve a maior probabilidade de resposta? O sulfato de zinco, tá? Esse é o campeão em termos de resposta quando a gente leva em consideração outras fontes em comparação. Para o manganês, a gente tem aqui com uma dose recomendada em torno de 0,4 a 0,6 kg por hectare. Quando aplicar? Entre V6 e R1, qualquer um desses estádios aí, você tem uma probabilidade maior de ter retorno nessa adubação foliar. Qual que é a fonte? Sulfato de manganês ou manganês EDTA. Ambos têm a mesma eficiência e estiveram presentes nos trabalhos onde surgiram respostas significativas à aplicação. No caso do boro, a dose ideal é em torno de 0,5 kg por hectare, quando aplicado em R1 ou R2 principalmente,
E as fontes, ácido bórico ou octaborato. Ambas são tão eficientes quanto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas informações ajudem você, agricultor, você, agrônomo, na tomada de decisão com base na ciência e não em propaganda e não em trabalhos tendenciosos, e que você consiga ter cada vez mais lucro na sua atividade. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos que a gente vai publicar aqui nesse canal e até mais.